Vamos para a nossa lista de materiais da carteira Elisa. Para essa peça nós vamos utilizar o fio Poly Plus da Fischer Fios, aqui a cor cereja, um feixe de sua preferência. Estou utilizando uma agulha de crochê de número 5,5, agulha de tapeceiro para remate e tesoura. Vamos para o nosso passo a passo. Vamos iniciar a nossa peça fazendo correntinhas, então eu vou dar o primeiro nozinho inicial aqui, e para essa peça nós vamos precisar de 23 correntinhas. Então vamos seguir aqui fazendo, lembrando sempre de deixar essas correntinhas mais frouxinhas para facilitar o seu trabalho nas próximas carreiras. Eu vou finalizar as 23 correntinhas e volto aqui. Finalizadas as 23 correntinhas, agora nós vamos seguir com a sequência de pontos baixos. Então, nós vamos fazer pontos baixos pegando aqui na alcinha de trás das correntinhas e vamos fazer um ponto para cada correntinha, até chegar lá na outra ponta. Finalizada aqui a carreira, nesse primeiro nozinho aqui das correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo também. Faz uma correntinha novamente, vira a peça e aí vamos iniciar a segunda carreira. Aqui nós vamos trabalhar pontos baixos normais, pegando aqui nas duas alcinhas do nosso ponto, né? E fazendo pontos baixos. Lembrando sempre de não fazer o ponto muito apertado para sua peça não ficar repuxada. E aí nós vamos trabalhar pontos baixos até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui no final da carreira, nós vamos repetir o mesmo processo de fazer uma correntinha, viro aqui a peça e volto fazendo pontos baixos, tá? E aí nós vamos trabalhar 10 carreiras repetindo esse processo. Vai e volta de pontos baixos, pegando sempre aqui nas duas alcinhas do ponto, tá? Eu vou finalizar e volto aqui com vocês. Um detalhe muito importante, chegando aqui no final, você vai fazer o último ponto pegando aqui nas duas alcinhas no cantinho da peça, tá? E não ali nas duas alcinhas do ponto. E aí, vamos finalizar aqui as 10 carreiras de vai e volta, pra gente fazer o restante da nossa peça. Finalizadas aqui as 10 carreiras, agora nós vamos seguir fazendo correntinhas. E nós vamos fazer 24 correntinhas aqui. Não precisa cortar, tirar da peça, faz as correntinhas contínuas aqui junto com a peça, porque essa vai ser a parte que nós vamos dobrar para fazer os bolsinhos internos da nossa carteira, tá? Então, vamos fazer as 24 correntinhas e eu retorno aqui. Finalizadas as 24 correntinhas, nós vamos virar a nossa peça e vamos trabalhar pegando aqui nas alcinhas de trás dessas correntinhas, pega aqui só uma alcinha e faz pontos baixos. E aí nós vamos voltar a trabalhar as sequências de pontos baixos. Então, vai até lá na ponta da peça, faz a virada, né? Faz a correntinha, vira a peça e retorna fazendo pontos baixos, tá? Chegando aqui, ó, na peça, nós já vamos começar a trabalhar nas duas correntinhas, tá? Então, nas duas alcinhas aqui do ponto. Somente ali nas correntinhas que a gente estava trabalhando só uma alcinha. Então, agora nós vamos seguir fazendo pontos baixos aqui. Faz uma correntinha lá no final, vira a peça e aí nós vamos subir 12 carreiras de pontos baixos, tá? Finalizada aqui as 12 carreiras, essa parte aqui é a parte que a gente vai dobrar para fazer o bolsinho. Agora, a gente vai subir a aba da nossa bolsa. Então, aqui nós vamos virar, fazer uma correntinha e vamos voltar fazendo 23 pontos baixos, tá? Então, você vai fazer uma sequência de 23 pontos baixos, fazer uma correntinha, virar a peça e voltar fazendo pontos baixos.
Finalizada a sequência de 23 pontos baixos, vamos fazer uma correntinha, vira a nossa peça e aí nós vamos subir fazendo pontos baixos novamente. Agora, nós vamos trabalhar 6 carreiras de pontos baixos aqui, somente nessa parte da subida da aba. Então, você vai fazer 6 carreiras aqui de vai e volta de pontos baixos. Finalizadas aqui as carreiras de subida, agora nós vamos começar a fazer diminuições nas laterais para dar esse efeito arredondado aqui na nossa peça. Então, nós vamos fazer aqui a nossa correntinha de virada, virar o nosso trabalho. E agora, vamos começar as diminuições. Então, vamos passar a nossa agulha aqui no primeiro ponto, não fecha o ponto baixo, passa no segundo ponto. Então, nós temos 1, 2, 3 alcinhas na agulha, fecho as 3 alcinhas. E aí, vou seguir fazendo pontos baixos até chegar lá na outra ponta, onde eu vou fazer a mesma diminuição. Chegando aqui no final da carreira, nós vamos fazer a diminuição novamente. Laço o primeiro ponto, laço o último, lembrando de pegar ali nas 2 alcinhas da lateral, e aí fecha as 3 laçadinhas. Então, você fecha 2 pontos juntos, tá? Para fazer essa diminuição. Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça, e então, nós vamos trabalhar 3 carreiras aqui de diminuições. Então, nós já fizemos uma, vamos fazer mais 2 carreiras de diminuições. Finalizadas as carreiras de diminuições, vamos ajustar aqui a nossa peça e agora nós vamos fazer o acabamento. Puxa aqui o seu fiozinho, com a tesoura vamos cortar, deixando uma pontinha aqui para o acabamento. E aí, você pode selar essa pontinha aqui com um isqueiro, com muito cuidado, para não se queimar e nem queimar a sua peça. E aí, é só esconder a pontinha desse fio por dentro ali dos pontos, tá? Vira do avesso para esse acabamento ficar lá por dentro da peça. É só passar aqui, ó, dentro das alcinhas, vai puxando a sua agulha sem repuxar muito seu fio, então ajusta para ficar certinho, não ficar repuxado para sua peça não ficar torta. E aí, é só cortar aqui essa pontinha, queima ali o fiozinho, ó, a pontinha lá dentro com muito cuidado para não queimar a peça, para poder selar e prender o fiozinho ali na peça. Depois de selada todas as pontinhas aqui que tiver na nossa peça, nós vamos ajustar aqui essa base e começar as dobras para formar a carteira. Então, vamos começar aqui dobrando essa parte retangular para cima. E aí, a parte ali da aba, nós vamos dobrar ela por trás. Mas antes, já vamos colocar aqui os prendedores, né? Os marcadores de carreira, eu tenho esses que parecem alfinetinhos, e aí eu uso para prender. Então, ajusta certinho ali na carreira para ficar bem retinho. É uma carreira de espaço que tem entre um bolsinho e outro, tá? E aí, você vai colocar os marcadores prendendo a peça ali dos dois lados. Agora, nós vamos dobrar essa parte aqui da aba para trás, tá? Ajusta aqui certinho a peça. Vem com essa parte da aba ali por trás da peça. E aí, você vai acertar, ajustar os pontos bem retinhos um com o outro e vir com os marcadores de ponto prendendo para a sua costura poder ficar retinha ali. E ficar mais fácil também na hora de você costurar todas essas partes aqui. Após posicionar aqui e ajustar todos os marcadores, os prendedores aqui nos pontos, você vai dobrar aqui, medir a sua aba, se tá certinho como você quer,
E aí, nós vamos iniciar a costura. Eu vou costurar com o mesmo fio aqui que eu utilizei para fazer o crochê, né? O mesmo fio Poly Plus na cor cereja, mas se você desejar, também pode utilizar fio de nylon transparente, tá? Eu gosto de utilizar o mesmo fio que eu utilizei na peça. E aí, para fazer essa costura, você vai tirar um pedaço de fio, um tamanho considerável, pode tirar um tamanho bem grande, porque é melhor sobrar do que faltar e não dá para costurar tudo, né? E aí, você vai passar a sua agulha pegando alcinha por alcinha, sempre deixando essa costura reta, deixando a sua base retinha, cada parte com a outra, tá? E aí, você vai fazer uma costura simples. Passa a agulha ali nas duas alcinhas, vou retirar aqui esse marcador. E aí, eu puxo a agulha, venho puxando aqui todo o meu fio, vou deixar uma pontinha pra gente fazer acabamento depois. E aí, eu vou voltar no próximo ponto, pegando ali duas alcinhas e duas alcinhas lá da frente. E vou seguir fazendo essa costura. E aí, na parte que chegar ali mais embaixo, onde tem a segunda parte dos nossos bolsinhos internos, né? E aí, serão 3 alcinhas. Aí, você vai pegar 3 alcinhas, costurar e vai dando essas voltas com a sua agulha. Aqui, ó, nós vamos pegar uma alcinha aqui da frente, que é dessa primeira parte, a alcinha ali da parte do meio e a alcinha da parte de trás. E aí, levo a minha agulha lá pra trás e faço essa costura. Lembrando de não repuxar muito, tá? Se você puxar demais a sua peça, ela vai ficar emborcada e não vai ficar um acabamento muito bonito. Então, se você perceber que você puxou demais, volta e dá uma afrouxadinha no ponto. E aí, nós vamos seguir costurando toda a peça dessa forma, pegando alcinha por alcinha e passando a agulha com a linha para fazer a costura. Chegando aqui na parte de baixo, nós vamos fazer uma costura um pouquinho diferente, que é para dar um acabamento mais bonito. Então, nós vamos trabalhar aqui com a alcinha da correntinha e com a alcinha ali do ponto. Só que ao invés de vir girando a agulha, fazendo aquele ponto vai e volta, você vai voltar no mesmo lado do ponto que você passou por último. Então, é uma costura que vai deixar um acabamento mais invisível aqui do lado, tá? Então, você vai passando a agulha da mesma forma que eu tô fazendo aqui com vocês. Aqui na outra lateral, nós vamos costurar da mesma forma que já costuramos lá do outro lado. Agora que já fizemos todas as costuras, é só passar os fiozinhos ali por dentro da peça para fazer o acabamento. E aí, você sela com a pontinha do isqueiro, igual a gente já fez nos outros acabamentos. Após fazer os acabamentos, agora nós vamos ajustar a nossa peça e aplicar o nosso fecho. Para isso, eu vou medir aqui o meio da peça, vou vir com o meu fecho. Eu utilizo essa plaquinha aqui para poder passar os fios, né, os pontos ali para dentro do fecho, para ficar bem firme. Então, eu vou medir e vou simplesmente ir empurrando os pontos ali com aquela plaquinha para dentro do fecho. Após colocar aqui o fecho, você mede para ver se está no lugar certinho. Se não tiver, é só ir puxando ele para o lado para ajustar. E aí, para prender esse fecho ali dentro da peça, tem uns parafusinhos, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, vem 2 parafusinhos já junto com o fecho. Lembrando que esse fecho aqui eu comprei lá na SMS Metais.
E aí, eu vou utilizar aqui a ponta da tesoura mesmo, para poder colocar o fecho, tá? Colocar o parafusinho. É só colocar ali no espacinho e ir girando. Você vai fazer da mesma forma dos dois ladinhos ali do fecho. E se na hora de conferir ali, você perceber que assim como o meu, seu parafuso também ficou meio soltinho, não tem problema. É só desparafusar, ajustar a peça, tá? Vai colocando o fiozinho mais para dentro ali do fecho. E aí a gente volta e parafusa novamente, tá? Que aí vai ficar bem firminho. Agora sim, bem firminho, vamos colocar a parte de baixo do nosso fecho. Então, eu vou colocar aqui, vou prender já no fecho, e aí eu vou dobrar a aba, já levando ali essa parte de baixo para o lugar certinho. Então, já medido ali, é só encaixar certinho no ponto. Lembrando de colocar bem ajustado, tá? Bem retinho, para depois o seu fecho não deixar a sua aba tortinha. Agora, nós vamos pegar a plaquinha que vem junto do fecho. Essa plaquinha, ela ajuda a proteger, deixar ali o fecho mais firme, tá? Você vai posicionar os dois ganchinhos nessa plaquinha e aí com um alicatezinho, você vai dobrar as pontinhas dos ganchinhos do fecho por cima dessa plaquinha. Após aplicar aqui a parte de baixo do nosso fecho, está pronta a nossa peça, é só fechar aqui e ir ajustando. Deixa a sua peça bem bonitinha, para você fazer umas fotos bem lindas e vender muito, hein? Agora, vamos tirar aqui o lacrezinho de proteção que vem nos fechos. É só puxar com cuidado e retirar, tipo uma película adesiva, tá? E está pronta a sua peça. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você faça muitas peças e venda muito aí. Se você desejar, você pode fazer de outras cores também. Pode fazer maior aqui, ó, é só aumentar a quantidade de carreiras, colocar um fecho diferente. Esse fecho aqui também é da SMS Metais. Você pode fazer no fio de malha extra premium da Fisher Fios. Essa daqui eu fiz na cor púrpura. Então, aí são diversas opções, diversas formas para você fazer a sua carteira. Temos essa versão aqui também no fio glow da Fisher, que são os fios natalinos, né? Esse fio com brilho, gente, que ficou maravilhoso. Então, é uma ótima opção para você fazer aí nas festividades de final de ano. Então, essas aqui são algumas das diversas opções que você pode fazer sua carteira Elisa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não deixou seu like, já clica aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, ajuda para que seja entregue para outras crocheteiras. Um beijo e até o próximo vídeo.